Olá, tudo bem? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu acredito que você já ouviu falar na palavra eunuco, mas o que significa? Venha comigo, vamos aprender junto nesta noite de segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021, e é sobre esse assunto que nós vamos estudar, é sobre esse assunto que nós vamos aprender, e é um assunto interessante. Desde já eu vos salve com a graça e a paz do nosso Deus. Peço que você, pessoal, que não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal. Como eu tenho sempre dito aí, eu creio que nesses 5 vídeos, ou até um pouco mais, eu preciso de 1000 inscritos. Eu poderia estar fazendo essa live agora ao vivo, com todos os recursos, porém não dá, porque eu tenho que ter 1000 inscritos para poder fazer, então, essa live ao vivo, segundo informações que eu obtive, pois eu entendo pouco sobre essa área da internet. Eu assumo que realmente eu entendo pouco, mas a princípio eu sei que eu tenho que ter me inscrito para poder fazer aí as lives ao vivo. Pois bem, o que significa eunuco dentro da palavra de Deus, ou seja, na Bíblia Sagrada? O que é a palavra eunuco? Nós temos esses textos em alguns pontos em toda a Bíblia, tanto no Novo Testamento como lá no Antigo Testamento. Fala-se muito sobre eunuco daqui, eunuco de lá, e muitas pessoas não compreendem o termo eunuco, passa por cima ali e não anela uma curiosidade de aprender mais um pouco sobre o assunto. Vamos lá. Definitivamente, eunuco quer dizer o seguinte: um homem que... Espera lá, vamos primeiro para Mateus, capítulo 19, versículo de número 12, palavra do Senhor Jesus. Aí depois eu entro com a linha de raciocínio em relação ao assunto. Se você está gostando desse conteúdo, pessoal, que eu tenho trazido aqui através do YouTube, através também do Facebook, tá? Peço que você dê o seu joinha, deixe seu comentário, porque ele é muito importante para o crescimento e propagação aí do canal, por fim, do Evangelho. Creio que nesse período você já abriu a tua Bíblia aí em Mateus 19, 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto? Recebam. Se você for ler o contexto aqui, o Senhor vai estar falando ali acerca de casamento, de repudiar a esposa por não haver um motivo. Ele vai estar ali corrigindo aos fariseus, né? As pessoas que tentaram tentá-lo acerca da lei que Moisés disse que poderia escrever carta de divórcio. Ele vai então corrigir ali o que aquelas pessoas estavam tentando ali o Senhor Jesus Cristo. Mas esse não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é sobre eunuco. E o Senhor vai dizer que muitos são aqueles que nasceram eunuco, ou seja, que nasceram com problemas de capacidade de procriação. Elas não têm a capacidade de procriar, porque elas já foram, desde o ventre da mãe, elas já nasceram pessoas eunucas, pessoas que não têm ali a capacidade de procriação, pessoa que, no caso, não se envolve com mulher. Eu não estou falando aqui do homossexualismo, não, nada a ver. É uma pessoa que não tinha contato sexual com mulher e não tinha com ninguém também. Ela tinha o corpo dela, como posso dizer, puro, no sentido de se misturar com a mulher. E há eunucos que nascem eunucos, como ele falou, desde o ventre da mãe. Algumas pessoas defendem a ideia de que o Senhor Jesus Cristo, ele era eunuco desde o ventre. Outros defendem que não, que ele não era eunuco. Eu, particularmente, eu acredito que ele não era eunuco, que havia nele a capacidade, sim, de pecar. Por que eu digo isso? Porque ele foi tentado, depois que ele desceu as águas, bem sabemos que ele foi tentado por Satanás ali, ele usou a palavra para se defender, como também o diabo tentou usar a própria palavra para poder contaminá-lo e induzi-lo às suas tentações. Mas ele se defendeu também pela própria palavra. Ou seja, se ele foi tentado ali no deserto, com certeza ele tinha capacidade, sim, eu acredito eu, e ele não era
um eunuco desde o ventre ali de Maria. Mas ainda que fosse também, ele foi tentado em outras coisas. Mas esse não é o objetivo desse vídeo. Pois bem, o eunuco, ele é uma pessoa que ele nasceu desde o ventre da mãe ali com um problema, tá? Desde o seu nascimento ali, fazendo dele uma pessoa castrada, como vai estar dizendo aqui. E há outros eunucos que foram castrados pelos homens. No passado, por exemplo, ali, na Grécia, por exemplo, houve lei no passado que se o homem fosse um estrupador, por exemplo, ele fosse pego ali no ato, ou fosse condenado por aquele ato, ele iria pagar com essa pena. Ele era castrado, ele tinha ali os seus órgãos genitais arrancados ou dilacerados, ele não poderia mais ter um contato físico com mulher, porque ele foi castrado por conta de que foi determinado uma lei que ao estrupador ele fosse castrado, ele viesse pagar o seu ato, o seu delito dessa forma. Como também no passado havia reis, rainhas, que tinham ali os seus eunucos que cuidavam de conta daquelas mulheres e também não podia tocá-las. Então, muitos desses escravos, no passado, eles eram também feitos eunucos. Não que eles se fizeram eunuco. Também não cheguei nessa parte ainda, né? Aqueles que foram feitos, que foram forçados a serem eunucos. E muitos daqueles escravos que tomavam de conta das mulheres, de um grupo de mulheres ali, muitos eram chefes de eunucos, eles tomavam de conta de mulheres, eles não podiam ter contato com essas mulheres. Então, por isso que eles eram levantados ali para cuidar dessas mulheres, e não tinha por que ter nenhum problema, ou nenhum tipo de cuidado da parte do rei, da parte da rainha, seja lá ali de quem fosse, que estivesse acima comandando aquela cidade, aquele país, e ele tinha aquele eunuco para tomar de conta de algumas coisas, tá? De bens também, da rainha, e de tantas outras coisas. Então, esse eunuco ele foi forçado, ele foi um escravo, tá? Que trabalhava para a rainha, ou para o rei, ou para qualquer um, como eu falei agora há pouco, e ele era castrado para tomar de conta de mulheres, não podendo então assim tocá-las, se misturar sexualmente falando, ele não tinha essa capacidade de se misturar com essas mulheres. Por exemplo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, lá no livro de Daniel, vai falar acerca desses 4 meninos que foram deportados aí para a Babilônia. Eu não posso dizer que eles eram eunucos, mas também não posso dizer que não eram. Por exemplo, Daniel era um homem que ele tinha uma comunhão com Deus. Ele tinha ali uma vida para com Deus, como também Ananias, Misael e Azarias, embora que a Bíblia relata mais acerca de Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia, tal, etc. Aquela história que eu creio que todo mundo conhece. Se você não conhece, vai lá no livro de Daniel e lê ali, medita, que você vai ver do que eu estou falando. Então, se ele era eunuco ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, ele se dedicava à obra de Deus. E tinha aquele eunuco que se fazia eunuco. Por exemplo, se Daniel fosse um eunuco, que a Bíblia não vai relatar que ele era um eunuco, porém Daniel vai falar acerca de eunuco que era chefe dos eunucos, né, que cuidou de Daniel, tal, que deu alimento ali para os meninos, para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas eles não falam que, a Bíblia não fala que eles 4 eram eunuco. Mesmo porque também, se eles não fossem eunuco, ou não quisessem se fazer eunuco, eles vieram de uma lei, onde sabia que não se poderia se misturar com outras mulheres, a saber aonde eles estavam, por exemplo, era terra pagã, pessoas que adoravam a outros deuses, e com certeza, por eles conhecer a lei e ter temor com Deus, eles não iriam ali se misturar com mulheres babilônicas ou de qualquer uma outra nação, a não ser que fossem ali hebreias, fossem israelitas. Caso contrário, eles não iriam se misturar. Mas não se sabe se eles eram ou não eram. Uma coisa eu bem sei, a Bíblia não relata que eles se envolveram com mulheres. Provavelmente eles se fizeram eunuco em prol do reino de Deus. A saber, Daniel, com certeza sim, ele teve muita comunhão com Deus, ele teve muita experiência com Deus. Mas um homem ali que ele é muito bem falado, que se fez realmente o eunuco, por exemplo, o Senhor Jesus foi um. Se ele não fosse eunuco, um exemplo, que a Bíblia também não vai dar essa clareza que o Senhor Jesus era ou não era eunuco,
ele, se não fosse eunuco, passou a se fazer eunuco em prol do reino de Deus. Era uma pessoa separada, que não se misturaria com mulher, ou não se contaminaria com mulher, no sentido de carne com carne, de coabitar, de ter contato, de ter relação sexual. Pois bem, Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, abre a Bíblia aí, vamos acompanhar comigo, tá? Eu vou abrir também a minha também aqui, para nós meditarmos juntos. Ó, Paulo, no 8, tá no versículo 8 do capítulo... Acabei de falar agora, vamos procurar aqui. Versículo 8 do capítulo 7. Pois bem, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Ou seja, Paulo vai estar falando, olha, aos solteiros. As viúvas, tudo bem, ele fala também, mas eu quero falar acerca do homem aqui, porque só o homem, no caso, em relação à castração, né, a ter órgão genital, masculino é só homem, mulher não tem, né? É outra coisa. Mas ele fala aos solteiros, olha, eu gostaria que vocês fossem como eu sou. Se você voltar um pouquinho aí no começo do 8, ele vai falar, mas por conta da prostituição, cada um então tem a sua própria mulher, cada um então tem o seu próprio marido. É melhor se casar do que ser abrasado, do que viver aí na fornicação. Mas ele gostaria que fossem como ele. Porque Paulo se fez eunuco em prol do reino de Deus. Paulo não se relacionou com mulher justamente por conta do reino de Deus. Porque não tinha como, por exemplo, Paulo se relacionar com a mulher e fazer o trabalho que ele fez. Mas há quem pergunte, mas por que, Edinaldo? Vamos tentar responder isso dentro da palavra de Deus? Vamos lá. Eu acho que eu li isso aqui ontem para vocês, mas não tudo, só um pouco. Vamos lá. Em 2 Coríntios, capítulo 11, 24, em diante, vai falar o seguinte. Recebei dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Isso aqui eu falei para você ontem acerca do significado. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo das cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprimem cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, aqui você já entendeu por que Paulo ele escolheu aí se fazer um eunuco por conta do reino de Deus, se separar e não se envolver, não se contaminar no sentido de se misturar sexualmente. Porque o fato de ser a pessoa ser eunuco ou se fazer eunuco não quer dizer que ela é homossexual, nada a ver, quer dizer que ela se separou para fazer a obra de Deus. E aquele que nasceu eunuco, muitos também se separaram para fazer a obra de Deus. Na Bíblia fala acerca de muitos homens ali que se separaram para fazer a obra de Deus. Muitos se fizeram eunuco, outros nasceram eunuco, como o Senhor Jesus vai falar em Mateus lá, no 19:12, capítulo 19, versículo 12. Como também, por exemplo, na Igreja Católica, os padres, eles têm que ser solteiros e todos se fazem eunuco, chama-se de o celibato. Ele tem que ser solteiro, não pode ter contato, tá? Mas também não vou entrar acerca desse detalhe, só para você ter uma noção como que funciona. Então Paulo também era um homem solteiro que não tinha contato com mulher e se fez eunuco pelo reino de Deus. O Senhor Jesus, se porventura também ele não era eunuco, ele se fez eunuco pelo reino de Deus, porque ele foi tentado em todos os sentidos, o Senhor Jesus Cristo. Lá no deserto ele foi tentado. Na cidade ali, os judeus, os escribas, os fariseus, vivia tentando para que eles viessem ali cair, deslizar, para que fosse então condenado à morte, ao ponto que tiveram que criar toda uma situação para que isso acontecesse, mas sabemos que isso foi propósito de Deus para que eu e você fôssemos salvos mediante o sacrifício do Senhor Jesus lá naquela cruz. Então, nessa noite, o objetivo desse vídeo é esse, para que você entenda o que é uma pessoa eunuca. É uma pessoa
que ela é castrada, que tiveram seus órgãos genitais, o homem no caso eu me refiro, tá bom? Que eles foram arrancados pelo objetivo ou por uma lei que foi criada e foram arrancados para isso como condenação, ou que foi tirado dos escravos, porque como havia muito escravo no passado, como eu falei anteriormente lá no começo do vídeo, então os escravos, os chefes dos escravos tinham aquele poder sobre o escravo não tinha valor nenhum. Então o chefe dos escravos ali, aquele que cuidava dos escravos, ele tinha o poder de fazer o que quisesse com o escravo. Então ele determinava que o escravo daquele fosse fazer tal coisa e castrava aquele escravo para que ele então ficasse incapacitado sexualmente de ter contato com mulheres. Entendeu? Pois bem, e Paulo, se fazendo eunuco, não foi castrado, mas se castrou a si mesmo em prol do reino de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo. Puxa, Edinaldo, você acabou esquecendo aí de alguma coisa, você não falou o que eu imaginava que você fosse falar. Eu vou procurar esclarecer as tuas dúvidas, tá bom? Mas definitivamente eu nunca isso, uma pessoa que foi castrada, que tiveram seus órgãos genitais removidos para uma finalidade, ou foi castigado por algum motivo, e outros que se fazem castrados pelo reino de Deus. A saber, Paulo foi um desses principais aí eunucos. Ele se fez eunuco. Ele não vai dizer, ele mesmo vai falar, eu me fiz eunuco, não. A gente vê pela história de Paulo que ele não teve mulheres, que ele não se relacionou com mulheres. Então, por conta do trabalho que Paulo tinha relacionado ao reino de Deus, por estar preso, como eu li agora há pouco em 2 Coríntios, capítulo 7, né, se eu não me engano, e acho que se for no vídeo lá que você vai ver, né, eu vou falar no versículo, que acabei passando batida aqui, esqueci, desculpa. Você vai ver que ele esteve preso, ele sofreu naufrágio, isso e aquilo, não tinha como então ele se envolver com mulher. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, que tenha esclarecido as suas dúvidas aí, e qualquer coisa, como eu falei agora há pouco, deixa um comentário, dá o seu joinha, se inscreve no canal, aperta no sininho lá de notificações, aperta em todas as notificações, para que toda vez que eu fizer um vídeo aqui, segunda, quinta e domingo, ele possa chegar até você. E falando de quinta, vai lá no Facebook, agora, quinta, 7 da noite, né? Hoje é 15, dia 18 por aí, e assiste a live, tá bom? Estou te convidando desde já para assistir aquela live abençoada, porque até lá é certo que o Senhor vai preparar uma palavra abençoada para todos aqueles que estiverem assistindo a live lá no Facebook. Que Deus abençoe tua vida e fiquem todos na paz do nosso Deus. Deus abençoe.